Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 16, a conversão de Saulo. Nós falamos do crescimento da igreja nesses prováveis 2 anos que se passam até a conversão de Saulo. Esses são cálculos aproximados, não dá para ter certeza quando teria ocorrido essa conversão, mas alguns historiadores acreditam que seriam mais ou menos de 2 anos a perseguição dele até ele se converter a Jesus. E aí, claro, será uma grande mudança, porque vamos considerar Saulo de Tarso, ele era certamente um homem radical, nesse conceito que se coloca de radical em termos negativos, né? Porque o que ele estava fazendo não era correto. Não era correto. O Império Romano proibia os judeus de fazerem isso. Aquilo foi feito debaixo dos panos, de forma injusta, sem os cristãos terem direito a um julgamento justo. Tá bom? Era uma perseguição. O que eles faziam em nenhum momento, vamos dizer, era contra Roma ou mesmo contra os sacerdotes. Agora, eles falavam realmente que os sacerdotes estavam vivendo de maneira errada. Mas, daí para você resolver matá-los, então ele realmente fazia, infelizmente, acreditando que estava fazendo um bem para o judaísmo, mas estava sendo enganado pelos sacerdotes. O comentário diz: quanto influenciou no crescimento da igreja o conhecimento das Escrituras, Tanakh, por Paulo? Esse eu começo então como uma pergunta. No momento que ele se converter, como eu disse em tópicos anteriores, ele era certamente, em termos de conhecimento técnico, né, apenas da letra, vou colocar assim, ele era muito bom, mas interpretar a profecia corretamente, ele não conseguia, que a interpretação vinha dos líderes, né? A interpretação vinha dos líderes. E, infelizmente, os líderes fariseus, pelo jeito, estavam corrompidos também. Bom, eu cito aí primeiro Atos capítulo 17, versículo 1 a 3, para nós começarmos a pensar no que vai representar a conversão do apóstolo Paulo para conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque nós observamos que Jesus, ele deixou o bom exemplo dos apóstolos, mas uma obrigação nós temos. Qual é? É de conhecer as Escrituras. E o homem que vai conseguir fazer isso é exatamente o apóstolo Paulo. Então, a partir da conversão dele, a postura em relação às Escrituras será diferente, até porque ele era uma autoridade. E isso acaba influenciando, né? O apóstolo Pedro, os outros apóstolos eram pessoas simples, pescadores, e já Saulo de Tarso, ele era uma autoridade entre os fariseus. Eu sempre falo que talvez Saulo de Tarso ele tenha participado daquele debate com Estevão, né, de Atos capítulo 7. Você vê, vem do capítulo 6, o Estevão estava debatendo com alguns grupos, alguns intérpretes das escrituras judaicas. Talvez Saulo de Tarso estivesse lá, levou uma surra, né? Porque tinha um conhecimento técnico, enquanto Estevão tinha a interpretação espiritual correta das escrituras. Eu falo que Saulo de Tarso, talvez ele tenha estado até com Jesus. Ele pode ter participado de algum debate com Jesus, né? Porque os principais, né, dos fariseus iam lá debater, e pelo que nós percebemos, Saulo de Tarso era um desses principais. Então ele pode ter debatido com Jesus. E aí não precisa nem falar que levou uma surra, né? Tá, ok? Mas o conhecimento técnico dele e a autoridade dele, tá, ok? Agora na maneira como ele vai enfrentar o sinédrio e as pessoas, porque ele era uma pessoa respeitada como intérprete das Escrituras. Mesmo poderia até ter desconfiança dele em determinado momento que ele perseguiu a igreja, então o princípio da conversão dele as pessoas ficavam com medo. Mas quando fosse debater as Escrituras, aí seria um problema. As pessoas estariam agora diante de um grande conhecedor das Escrituras, né? O que não acontecia com os apóstolos, que poderia conhecer, mas eles não tiveram as oportunidades que Saulo de Tarso teve. Então ele precisava agora, com esse conhecimento técnico,
ele adquiriu o conhecimento espiritual, a verdadeira interpretação. Bom, Atos 17, versículo 1 a 3 diz: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Messias, ou seja, é o Cristo. Então, nesse ponto eu estou ilustrando para vocês o seguinte, o significado desse homem quando ele ia debater com outros, certamente rabinos, outras pessoas e outros mestres que estavam nas sinagogas, aqueles que dirigiam as sinagogas, quando ele ia debater com essas pessoas, era diferente, por exemplo, do apóstolo Pedro. Né? Debater o apóstolo Pedro era um homem de uma formação simples, tanto que ele é definido, né, como que ele não era um conhecedor das Escrituras. O termo sem letras, como o apóstolo Pedro é descrito na nossa tradução, no grego é a palavra agrammatoi, ou seja, um homem que não era escriba, porque os escribas conheciam muito das Escrituras, e também diz que ele não era doutor na lei, ou seja, ele não tinha uma formação técnica. Isso significava o doutor na lei. Ele era um homem simples, que provavelmente ia na sinagoga para ouvir, ok? E já agora com Saulo de Tarso é diferente, porque quando você vai debater com alguém que sabe, normalmente a mentira cai por terra. E chegar alguém e a pegar pelo Antigo Testamento, se o judeu não se prender à tradição, os argumentos para convencer que Jesus Cristo é o Messias eram muito grandes, como eu falei para vocês. Era a profecia de Daniel das 70 semanas, que ele marcou um ano para a morte do Messias. E esse ano tinha chegado. Então, isso era muito significativo. Ou você crê no que Daniel falou, ou você não crê. E aí também interpretando, principalmente, que ele deveria padecer, qual escritura o apóstolo Paulo está usando? Está usando Isaías 53 e também usando as 70 semanas de Daniel. Está escrito que ele iria padecer. Então, o judeu que acredita nessa escritura, ele tinha que falar, eu tenho que concordar com você que ele tinha que padecer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus, ele ressuscitou dos mortos e ele é o Cristo. O comentário diz: Paulo era uma autoridade respeitada no judaísmo. O seu respeito vinha pela sua cidadania romana, sua determinação na defesa do judaísmo e na sua excelente formação aos pés de Gamaliel. Como eu disse para vocês, Gamaliel ele era de uma família tradicional dos rabinos. Um anterior a ele, um homem chamado Hilel, é considerado o maior rabino de todos os tempos por muitos. Diz que foi esse Hilel que é considerado o homem que definiu o judaísmo da melhor maneira, porque pediram a ele para ele resumir o judaísmo e ele falou que o judaísmo era exatamente o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. O restante é comentário, ele disse. E vemos que Jesus viveu um pouquinho depois de Hilel, né? Jesus, ele, quando foi ao templo, Jesus foi ali cerca do ano 108, do ano 8 da era cristã. Jesus tinha 12 anos, a gente tira 4, né? Por causa do erro de calendário. No ano 8 da era cristã, Jesus pode ter se encontrado com Hilel, porque Hilel ainda era vivo. E Jesus usou uma expressão, uma definição parecida com Hilel. Então era uma autoridade respeitada. Saulo de Tarso era provavelmente um dos maiores conhecedores das Escrituras nos dias do Novo Testamento, tendo esse grande mestre. E pelo que nós vemos, sendo um homem dedicado até a chegar num extremo, né, que foi o de acreditar nos sacerdotes que deram autoridade a ele para ele perseguir e matar os cristãos. Então chegou nesse extremo. Mas era uma pessoa dedicada, né? Sendo sincero ao erro. O comentário prossegue. Apesar dos grandes erros de Paulo, certamente ele o fazia por interpretar erradamente
as escrituras do Antigo Testamento. Vendo a sua sinceridade, Deus o resgatou de perseguidor para proclamador. Bom, então o apóstolo Paulo, quando ele se converte, aqui no capítulo 9 de Atos, como eu disse, passaram-se cerca de 2 anos, a igreja está crescendo, está havendo pregação. Mas será necessário agora, chamar uma expressão que é usada hoje, né, um intelectual das Escrituras, alguém para organizar doutrinariamente as Escrituras. Claro, um homem de fé que realmente está transformado e que realmente fosse uma autoridade, porque às vezes a pessoa é um homem de Deus, mas ele não é dedicado às Escrituras a ponto de se tornar um mestre. Mas é claro, é um cristão. Mestre é um ministério dentro da igreja, né? Ok? Então, Saulo de Tarso vai ser esse homem do Novo Testamento. Então, como eu disse para vocês, essa conversão acredita-se que ocorreu cerca de 2, no máximo 3 anos depois da morte de Jesus. A partir disso, nós sabemos pela história que o apóstolo Paulo, ele a princípio, ele diz que ele vai para a região da Arábia e ele se isola por 3 anos. Provavelmente porque o apóstolo Paulo vai fazer isso. Ele não tinha um mestre para fazer com que ele reinterpretasse as Escrituras. Os apóstolos estavam ali pregando que Jesus era o Messias, muito bem. Outras pessoas pregando, mas um aprofundamento doutrinário as pessoas não tinham. Você tem pessoas que até hoje no meio cristão são cristãos, mas, por exemplo, eles não entendem as 70 semanas de Daniel. Na verdade, já vi pessoas que dizem, pastor, não gosto nem de estudar isso. Começa a falar muito número, 70 semanas de Daniel, 483 anos, Jesus morreu no ano 29. Mas, quer dizer, você tem que só pensar na questão simples. Daniel profetizou e a sua profecia se cumpriu, o Messias morreu no ano 29. Quem lesse as Escrituras de Daniel tinha que saber isso, deveria saber isso. Mas tinham muitas pessoas que, vamos dizer, não tinham aprofundamento no tema. Saulo de Tarso era essa pessoa. E ele, agora, claro, nesse período que ele se converte, o apóstolo Pedro tem a vantagem, ele teve com Jesus, mas ele, pelo jeito, ele quis, ele mesmo fazer um reestudo do Antigo Testamento, e ele diz que só depois ele vai ter com os apóstolos. Por quê? Então, primeiro, ele vai reinterpretar o Antigo Testamento, porque a interpretação que Gamaliel, que a linha dos fariseus passou para ele, era uma interpretação errada. Então, ele faz esse reestudo do Antigo Testamento, certamente para buscar exatamente esses detalhes de como seria a profecia do Messias. Ele viria realmente para sofrer? Claro que ele, nesse momento ele já crê que sim, porque ele se converteu a Jesus, né? Mas ele tinha que ver isso doutrinariamente. E esses 3 anos que ele passa estudando, então depois ele vai começar a pregar, a escrever sobre o cristianismo, e aí o cristianismo terá outra dimensão.